Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você parou para prestar atenção na Palavra de Deus. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Esse é o canal que Deus separou para que nós possamos estudar e compartilhar a sua palavra. Eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Muito obrigado porque você atendeu ao meu convite e peço a você que continue dando like nos vídeos, continue compartilhando nos grupos, nas redes sociais, continue comentando, porque tudo isso vai fazer com que o YouTube recomende o meu canal, recomende meus vídeos para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E eu quero pedir a você que tem visto os vídeos, mas não se inscreveu ainda no canal, eu quero convidar você a se inscrever. Ao se inscrever, clica no sininho que você vai receber as notificações. E procura sempre estar visitando o canal, porque aí você vai sempre ver as novidades que tem lá. E eu quero também pedir a você, quando você se inscrever, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me ajuda compartilhando os vídeos nos grupos, nas redes sociais, porque assim o YouTube vai dar ao canal a relevância e a importância. E aí a palavra de Deus vai continuar sendo pregada e você vai estar me ajudando aí a fazer o canal se tornar conhecido por isso, por pregar a palavra do Senhor. E que Deus esteja abençoando a vida de todos nós e que Deus esteja falando ao seu coração já desde o momento que você abriu os olhos e acordou, porque isso é uma dádiva que Deus tem para nós, o fôlego da vida. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22. A mensagem vai estar aí. Nós vamos falar sobre o rei Josias e o tema da mensagem é bem interessante. Vem comigo aqui. Escolha não esperar ser tarde demais para acertar sua vida espiritual. Escolha não esperar ser tarde demais para acertar sua vida espiritual. Você vai abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos basear a mensagem nos capítulos 22 e 23. Mas eu não vou ler os dois capítulos inteiros. Vou ler alguns versículos e aí nós vamos então meditando naquilo que Deus começar a falar aos nossos corações. Vem comigo. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá. Vamos para o verso 2. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Vamos lá. Então Josias tinha 8 anos quando assumiu, governou por 31. Então ele morreu com 39, certo? Verso 3. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, fosse ao templo. Josias deu algumas ordens para restaurar o templo, para cuidar do templo, mandou ele falar com Ilquias, o sumo sacerdote, sobre coisas específicas do templo, com relação às ofertas que ali eram depositadas para essas ofertas serem enviadas. Bom, nós começamos aqui falando que Josias tinha 8 anos, governou por 31, então ele morreu com 39. Lemos também que no 18º ano do seu reinado, ou seja, aos 26, ele começou a tomar algumas providências ali com relação ao templo em si. A reforma religiosa que Josias ele fez, ela foi muito além do templo. Josias, ele foi um rei extremamente piedoso, certo? Como nós lemos aí, ele fez o que agrada ao Senhor. Ele seguiu o exemplo de Davi, lá, o seu antepassado lá. Lembram da promessa que Deus fez a Davi? Está nas aulas referentes aos reis de Israel. Eu vou deixar os links desses vídeos aí na descrição desse vídeo para que vocês possam ver depois, tá? E aí vocês vão entender muita coisa quando a gente fala sobre os reis de Israel. Ali a gente dá uma palavrinha, reis de Israel, reis de Judá, ali tem a divisão do reino, coisa e tal. Por que que Deus fez a promessa para Davi, que nunca ia faltar um descendente dele no trono, certo? Vamos continuar a leitura, que nós vamos entender o tamanho da profundidade da reforma religiosa que Josias implementou.
sempre inspirado pelo Senhor, sempre seguindo a vontade do Senhor. Vem comigo. Depois dessas ordens aí que Josias deu com relação ao templo, né, de levar a oferta e tal. Verso 7. Os homens que estão encarregados dos concertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Aí o verso 8. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois, Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Estou em 2º livro dos Reis 22, esse é o verso 13. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Erais, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses. E assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas vestes, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então, os homens levaram ao rei essa resposta. Bem, irmãos, vocês viram aí a profundidade do que Deus falou através da profetisa Ulda. Vamos entender algumas coisas aqui que esse texto que eu li mostra bem claro. Primeiramente, que no meio da reforma física do templo foi encontrado o livro da lei. Então nós podemos concluir que o povo de Judá não estava nem aí para o livro da lei. Nós podemos concluir que os sacerdotes de Judá não estavam nem aí para o livro da lei. Para achar o livro da lei jogado em algum canto,
E assim está acontecendo com a igreja evangélica brasileira. A Bíblia está sendo jogada de canto, sabe? Tem muita coisa entrando nas igrejas evangélicas brasileiras que não tem nada a ver com a Bíblia. Palavras que vêm sendo ditas aí que não tem nada a ver com a Bíblia, doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, músicas, louvores ou supostos louvores que são heresias, doutrinas de demônios, coisas terríveis. A Bíblia sendo colocada de lado. Muitas vezes a Bíblia não está nem sendo lida nos cultos, certo? Tem muito crente que nem lê Bíblia dentro de casa. A Bíblia está lá fechadinha, está até empoeirada, tá? Está até empoeirada a Bíblia lá. Então, para vocês verem o tamanho do descaso de Judá, o povo, os reis, os sacerdotes, o livro estava jogado para lá. Então Josias, ele vinha fazendo algo na base da ignorância e ele estava desagradando o Senhor sem saber. Só que Deus não levou isso em conta. A Bíblia diz que Josias procurou fazer o que agradava o Senhor, foi cuidar do templo, tudo direitinho. E Josias se arrependeu. Quando ele tomou conhecimento do livro da lei, ele entendeu e ele se colocou no meio do povo. Nós erramos. Ele poderia ter se omitido. O povo lá errou. Mas ele colocou, nós erramos. E ele se arrependeu e rasgou as suas roupas, suas vestes em sinal de tristeza. E procurou restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Nós vamos ler agora o capítulo 23 e aí nós vamos entender a profundidade da reforma que Josias mandou fazer. O capítulo 22 falou muito da reforma física, né? A questão do dinheiro, dos concertos, das coisas todas lá. O capítulo 23 vai falar das coisas espirituais, das coisas mais profundas. E nós vamos ver que, assim como Judá estava totalmente desviada dos caminhos do Senhor, da lei do Senhor, e deu no que deu, Deus acabou condenando a nação, assim está acontecendo com a igreja evangélica brasileira. Está desviada do caminho do Senhor, muitos líderes aí, sacerdotes, estão totalmente desviados do caminho do Senhor, estão fazendo coisas que o Senhor está se desagradando totalmente. Esse vídeo está sendo feito na véspera de uma eleição. Olha o povo aí, olha a igreja se misturando com política, um monte de pastor botando político no púlpito e a palavra de Deus sendo colocada de lado. A coisa está feia na igreja evangélica brasileira também, tá? E a Bíblia aí, ó, segundo o livro dos Reis, capítulo 22, capítulo 23, eu tenho certeza que vai falar o coração de vocês e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. E que, na verdade, eu não tenho nada para dizer para vocês. Eu quero que o Espírito Santo me use, me capacite e que a palavra do Senhor possa falar aos corações de vocês. Vamos para o capítulo 23, vem comigo. Verso 1. O rei Josias ordenou que todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança, pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Verso 4. Então Josias ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, do poste ídolo e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço
os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares de perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste ídolo e o levou para fora da cidade, para o vale de Cedron. Ali ele o queimou e fez virar cinzas, que espalhou no cemitério público. Fui até o verso 6. Perceberam quanta coisa errada dentro do templo do Senhor? Imagens dedicadas ao deus Baal, altares levantados ao deus Baal, ao poste ídolo. Perceberam quanta coisa errada? Sacerdotes pagãos. Vocês não têm visto aí que dentro da igreja evangélica brasileira está cheia de idolatria? Você pode não ver imagem de escultura, né? Dentro do templo. Mas e a idolatria pastores? E a idolatria cantores? E a idolatria pregadores? E a idolatria políticos? É idolatria ou não é? São ídolos ou não são? Pensa você mesmo aí. E os sacerdotes pagãos? E esse povo aí que nunca foi crente? Esse povo aí que está desviado aí? Tudo cantando dentro da igreja, pregando dentro da igreja, trazendo um monte de costume do mundo para dentro da igreja. Estou falando alguma mentira? Compara com o que você está ouvindo aí da palavra de Deus. Vamos continuar, verso 7. O rei Josias ainda. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração do poste ídolo. Segura essa informação aí. Lá nos vídeos que eu fiz sobre a história dos reis de Israel, nós falamos ali sobre os prostitutos cultuais. Alguns reis até chegaram a matar os prostitutos cultuais. Mas aqui Josias já foi profundo. Ele destruiu os quartos, ele acabou com aquela adoração. Tirou o poste ídolo que fazia eles se prostrarem, tá? Os prostitutos cultuais. Em algumas bíblias vocês vão encontrar, traduções mais antigas, rapazes escandalosos. Esse era um tipo de Deus, Deus com D minúsculo, é claro, no qual eles se prostravam e usavam os seus corpos para essa adoração. A base de sexo mesmo. Por isso que é chamado prostituto cultual. Certo? Então, o rei Josias foi mais profundo, mandou destruir, foi tudo. Vamos continuar. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá e por todo o país, desde Geba até Berseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios no deserto. Esses altares ficavam perto do portão constituído por Josué, o governador da cidade. Não confunda com Josué, o sucessor de Moisés, não, tá? Não confunda, são diferentes. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade. Esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Vocês se ligaram o tamanho do pecado de Judá, o tamanho do afastamento de Judá? Tinha até altares dedicados a demônios, tinha até altares para oferecer crianças em sacrifício ao deus Moloque. Vamos lá, verso 11. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração.
Esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natan-Meleque, um alto funcionário. Então a gente está vendo aqui que no capítulo 23 o rei Josias foi fazendo uma grande reforma religiosa, e o texto continua, certo? E o rei Josias, no verso 14 agora, o rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes ídolos, cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virarem pó. Ele também queimou o poste ídolo. E aqui continua, certo? Chega no verso 17. Aqui, no final do verso 16, Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Uma determinada profecia que foi feita, vamos lá. Ele perguntou: que sepultura é essa? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com esse altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim, os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Então houve uma grande reforma religiosa que acabou se estendendo para Israel também, certo? Vamos continuar aqui que nós precisamos entender essa profundidade. Josias, ele levou o povo a entender que o povo estava totalmente errado. Só que, infelizmente, para o povo de Judá era tarde demais. A ira do Senhor se acendeu e não mais se apagou, como nós lemos ainda há pouco aí na própria Bíblia, certo? Então, Judá poderia ter se arrependido antes. Nós aprendemos nesse texto até aqui algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, do mesmo jeito que Josias se arrependeu, se quebrantou, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e se comprometeu com uma aliança com o Senhor, nós também podemos fazer isso, eu e você, a partir do momento que somos confrontados pelo Senhor com relação a nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e nos arrependemos com sinceridade, Deus nos dá condições de refazermos as nossas vidas. Tal como aconteceu com Davi, quando ele se arrependeu do pecado que ele cometeu com a Batseba, tal como aconteceu com o filho pródigo, quando ele se arrependeu do que ele fez com seu pai, enfim. Então Deus nos mostra na sua palavra vários casos de pessoas que erraram, se arrependeram, tiveram tempo de retroceder, de recomeçar, de reconhecer os erros, pedir perdão e retomar sua trajetória. Assim aconteceu com esse rei Josias, um rei tão importante e que é tão pouco falado nos púlpitos, nas igrejas. A história dele é muito rica de aprendizados. Nós vemos que Josias, sendo um bom líder, um líder que verdadeiramente procurou fazer conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, ele começou a levar o povo de Judá à verdadeira adoração. Ah, se o rei Josias tivesse sido levantado antes, não seria tarde demais para ajudar, mas infelizmente para ajudar foi tarde demais. E vai pensando aí, será que está em tempo ainda do Brasil se consertar ou será que é tarde demais para o Brasil? Será que é tarde demais para o Brasil? Será? Ou será que ainda dá tempo do Brasil se consertar, se arrepender, trazer de volta para dentro da igreja o livro da lei, trazer de volta para dentro da igreja a Bíblia, trazer de volta para dentro da igreja o verdadeiro culto ao Senhor, a verdadeira adoração ao Senhor? Vai pensando aí que nós vamos continuar. Vem comigo.
Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, vamos para o verso 20. Deixa eu ver aqui. Não, verso 19. Em todas as cidades de Israel, ó, Josias já ultrapassou Judá, foi para Israel também, a reforma foi grande. Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Com todos esses altares, ele fez aquilo que havia feito em Betel, e também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. Vejam você o que Deus orientou Josias fazer, hein? Josias era rei de Judá, fez a reforma em Judá e ainda foi para Israel também. Até, afinal de contas, era um povo só, que estava dividido por conta da desobediência de Salomão por causa da idolatria, e Roboão, por causa do seu coração duro, fez com que houvesse a divisão. Vamos continuar, o verso 21. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em nome do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Veja você, tá? O tamanho da reforma que o rei Josias fez, tá? Como o povo estava afastado. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus, o Senhor, a fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o sumo sacerdote, havia achado no templo. O rei Josias reinou de Jerusalém e do resto de Judá. Rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médiuns e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Veja você, hein? Josias continuou a reforma. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Você vê que o rei Josias foi um diferencial. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito. E essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Todas as outras coisas que o rei Josias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, levou o seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. É aí que entra aquela questão da morte do rei Josias. Olha, o rei Josias, ele de repente resolveu enfrentar o faraó. O exército de Judá não tinha condição nenhuma de encarar o exército do Egito. Mas como já havia um plano de Deus para Josias morrer, para que então a ira do Senhor Deus fosse manifestada sobre Judá e acontecesse tudo aquilo que nós lemos ainda há pouco no capítulo 22, então isso ia ter que acontecer realmente. Josias endureceu o coração e Josias resolveu enfrentar o faraó Neco.
Veja você. Vamos continuar aqui a leitura para a gente entender, tá? Então o rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco, em Megido, e foi morto em batalha. Os seus oficiais puseram o corpo dele num carro de guerra e o levaram de volta para Jerusalém, onde foi sepultado no seu templo. O povo de Judá, então aí o povo de Judá escolheu o sucessor dele. Vamos lá, vamos entender aqui. Vem comigo aqui. No livro das Crônicas, ele dá um pouco mais de detalhes com relação a essa batalha aí. Tá? O Josias resolve enfrentar o faraó ainda tenta argumentar, o Josias, eu não vim enfrentar você não, meu assunto não é com você. Mas ele resolveu enfrentar mesmo assim, resolveu encarar, mas isso fazia parte do plano de Deus. Então eu quero fazer aqui uma observação. Tem os pregadores aí, quando pregam sobre esse texto, eles dizem que Josias foi arrogante, que Josias foi marrento, mas não foi nada disso, porque esses caras não leem todo o contexto, não leem todo o capítulo, não leram lá desde o começo, não viram que Deus avisou Josias que ele ia morrer. E para Josias morrer, Deus poderia ter feito até Josias ficar doente, mesmo sendo novo, mas Deus optou por essa questão aí. Ele aproveitou que o faraó, né, queria passar por Judá para poder chegar lá na Síria, para ajudar lá o rei da Síria, coisa e tal. Aí ele botou aquela dureza no coração de Josias para poder o Josias enfrentar e acabou morrendo. Foi isso que aconteceu. Isso não foi perversidade de Deus não, tá? Deus havia prometido que Josias morreria e que depois da morte dele, aí sim, Deus desceria a ira dele sobre Judá, como nós lemos, tá? A própria Bíblia por si se explica aí. Eu vou botar esse texto aí na descrição do vídeo, né? Vou botar a referência dele para que você possa ver, tá? E eu vou deixar também a descrição de alguns vídeos que estão aí no canal. Por exemplo, quando eu falei de Davi, que ele se arrependeu e teve a nova chance, eu vou deixar o link do vídeo aí, sobre Davi fugir de uma noite de prazer momentâneo. Mesma coisa o filho pródigo, eu mencionei o filho pródigo, vou deixar aí também. E vou deixar também o link dos vídeos sobre a história dos reis de Israel, fica fácil para entender. E vou deixar também links de vídeos aí que estão no canal sobre Jeremias, que Jeremias foi um cara que denunciou os reis de Israel, os sacerdotes, estava todo mundo desviado, porque de repente eu estou falando aqui, eu estou falando um monte de coisa aqui, eu estou criticando políticos, estou criticando a igreja evangélica brasileira, eu estou trazendo à luz da palavra que do mesmo jeito que Judá estava desviado, a igreja evangélica brasileira também está. É um montão de sacerdote, líder religioso aí que está totalmente afastado do caminho do Senhor. A partir do momento que botou política dentro da igreja, já deu ruim. Deus já está pulando fora muito tempo disso aí. Tá botando político no púlpito, tá usando o púlpito para apoiar A, B ou C. Deus já pegou, já saiu fora disso aí, tá? Então tem muita coisa que está sendo feita na casa de Deus que Deus está olhando, eu não estou nesse negócio. Eu falei ainda há pouco aí, mencionei na leitura aí, sobre altares dedicados a demônios que tinha aí. Eu li o texto aí, vocês veem de novo aí o vídeo, vocês vão ver lá que eu li o texto. Acontece nas igrejas evangélicas brasileiras direto aí. Demônios pregando. Sim. Ou vocês acham que essa ex-cantora, ex-pregadora, ex-pastora, futura presidiária, ex-deputada, o que tinha nela? Não era demônio? Só pode ser, né? Porque se tivesse o Espírito Santo, ela nunca mais maquinaria matar o maridão, pastorzão. Pois é. E pastores e líderes aí que não viram isso, botaram esse demônio aí para poder pregar? Pois é. E vocês acham que ela é a única? Não tem outros aí que estão incorporados por demônios e pregando a palavra por aí, cantando louvores ao Senhor por aí? E as manifestações? As manifestações que muita gente muitas vezes acha que é o Espírito Santo que está fazendo rodar, que está fazendo falar língua, está fazendo não sei o que, o movimento, principalmente para quem curte um culto pentecostal, para quem curte um reteté. Eu já vi
Dentro de igreja pentecostal já tem até demônio manifestando e o povo engolindo aquilo como se fosse manifestação da glória de Deus. Fala sério, gente. Fala sério, meu irmão. Fala sério, minha irmã. Tá? Eu estou dentro da palavra. Eu estou botando aí o Jeremias na situação. Tá? Jeremias denunciou essas coisas todas. Então, para de repente aí, quem é da geração Nutella, mimimizenta, chata aí, ficar achando aí que eu estou sendo duro, que eu estou exagerando, compara aí o texto. Compara o texto. E eu vou botar aí também na descrição do vídeo 2 vídeos que eu fiz sobre o profeta Jeremias na série de estudos sobre profetas maiores e menores. Tá certo? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. E eu vou repetir o título para você. Vamos lá. Escolha não esperar ser tarde demais para acertar sua vida espiritual. Pergunta que eu faço a você para você pensar. Você vai esperar ser tarde demais para acertar sua vida espiritual? Você aí, que conhece a palavra, mas está andando fora dela, vai esperar ser tarde demais? Vai esperar a ira do Senhor se acender, não se apagar mais e destruir seu ministério, sua vida? Brasil, Brasil, você vai esperar ser tarde demais? Igreja Evangélica Brasileira, você vai esperar ser tarde demais para se consertar, para acertar sua vida espiritual, para a ira de Deus se acender e não se apagar mais? Vai esperar ser tarde demais? Para o rei Josias, deu tempo. Ele se arrependeu e consertou a vida dele, acertou a vida dele. Eu estou tentando fazer com que dê tempo para mim, para eu acertar minha vida espiritual, para não ser tarde demais para mim. Estou aqui fazendo o maior esforço. Estou aqui prosseguindo, procurando acertar minha vida espiritual, para não ser tarde demais para mim. E eu quero muito que não seja tarde demais para mim. E eu deixo essa meditação para você. Tá? Vai esperar ser tarde demais? Não espera não. Tá? Escolha não esperar ser tarde demais. E que Deus esteja abençoando essa mensagem. Bom, mais uma vez eu quero reiterar o convite a você. Você aí, está inscrito no canal? Continue inscrito. Divulga meu canal nos seus grupos, nas suas redes sociais. Convida aí. Estende um convite aí para os seus amigos, para quem está nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que possa se inscrever no meu canal. Deixe o seu like nos vídeos, recomenda os vídeos para que esse canal continue sendo relevante aí no YouTube, para que essa palavra ela vá aos confins da terra. Você que ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal, clica no sininho e deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha nos seus grupos, compartilha nas suas redes sociais e indica o canal para que outras pessoas possam possam se inscrever. E assim essa palavra vai sendo pregada, vai sendo compartilhada. E que Deus esteja abençoando grandemente e poderosamente a vida de cada um de vocês que tem aí visto esses vídeos, tem aí visto esse trabalho que Deus colocou no meu coração. Agradeço a cada um de vocês que tem apoiado, a cada um de vocês que tem orado. E que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Receba do Senhor as bênçãos que Ele tem para vocês. E que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.